Olá, sejam bem-vindas ao canal. Hoje eu quero ler 2 comentários que foram publicados na revista da Associação Médica Brasileira no ano de 2008. Desabafo de uma mulher de 50 anos. Não, essa tem 51 anos, perdão. Esses relatos não têm o nome das mulheres não, tá? Depois eu explico o que foi. Socorro, socorro, socorro. Para nós mulheres rejeitadas aos 50 anos pelos parceiros que vão em busca das únicas molas propulsoras que movem o homem, sexo, visual e dinheiro. Já fomos jovens, mas amamos com o coração. Vem a desilusão, a solidão, o medo de assumir todos os compromissos familiares sozinhas. Pela sociedade, também somos ignoradas. E vai a autoestima rolando escada abaixo. Fico pensando em como reconstruir minha vida numa sociedade que não há mais espaço para mim e neste período tão difícil, marcado por oscilações hormonais intensas que modificam o nosso comportamento a todo momento. Precisamos falar, precisamos urgentemente de grupos de autoajuda como o AA. 51 anos separada, nível superior completo, 2 filhos, classe econômica A. Outro relato. No convívio conjugal é muito ruim. É uma fase difícil para o homem também. Geralmente ele fica menos potente sexualmente e não conversa sobre o assunto. Prefere resolver seus problemas fora, com outras mulheres mais jovens. Ele se distancia da mulher, tornando-a mais insegura e solitária. É nessa fase que muitos casamentos são desfeitos. 57 anos, casada, 2º grau completo, 3 filhos, considerada classe B. Isso foi um estudo que foi registrado nessa revista brasileira, revista da Associação Médica Brasileira. Aqui tá até em inglês, né? Mas tem como você mudar para português, tá? E aqui, ó, eu fiz uma pesquisa, né? Fiz um filtro, ano de publicação 2008, e fala, tá aqui, ó, depoimentos de mulheres sobre a menopausa e o tratamento de seus sintomas. E aqui, ao final desse trabalho de pesquisa, eles entrevistaram 378 mulheres na faixa etária de 45 a 60 anos, e as questões perguntadas foram sobre a menopausa, os problemas emocionais, libido, sobre tudo que acarreta, né, em relação à vida da mulher, emocional, familiar, sexual, trabalho. Sim, tem mulheres que quando entram na menopausa, elas são tão prejudicadas emocionalmente e fisicamente que muitas comprometem o seu trabalho e algumas até perdem o seu trabalho. Eu não sei se vocês já lidaram com mulheres que ficam tão irritadiças, perdem o controle, xingam, perdem a paciência, começam a ter um comportamento bem agressivo. E se ela for de uma empresa particular, né, ela pode ser demitida por isso. E ao final desse estudo aqui, é colocado assim: parece existir carência de conhecimento quanto aos riscos e benefícios da terapia de reposição hormonal, tanto pelas mulheres como pelos médicos. E por incrível que pareça, nesse ano, em São Paulo, mais de 1/4 dos médicos pararam de prescrever hormônios na menopausa para as mulheres. Sabe por quê?
porque as mulheres colocavam para os médicos a insegurança do uso de hormônios e eles não sabiam lidar com essa insegurança, porque eles também estavam inseguros. Então acharam melhor parar de prescrever hormônios. Então, por conta do medo do paciente, aí eu não quero tocar no assunto, já que eu não domino o assunto, eu vou parar de prescrever. E sim, isso foi uma queda horrível nesse avanço, né? A tecnologia ela avança com os hormônios bioidênticos e aí os médicos param de prescrever porque não querem perder tempo de informar a paciente. Então, nesse mesmo estudo é colocado que muitas mulheres desistiram, apesar de terem benefícios com a terapia de reposição hormonal, elas pararam o tratamento por conta própria porque sentiram insegurança nos seus médicos em continuar. Né? Não sabiam dizer se ia ter câncer, se não ia ter câncer, como é que era, como é que vai ficar. E como eles não queriam acompanhá-las, né? Fazer o acompanhamento, sim, porque a gente quando entra na menopausa, começa a fazer reposição hormonal, a gente quer ser acompanhada pelo médico, né? Isso é normal. Afinal de contas, a maior parte dos exames precisa ser prescrito pelo médico. Muitos exames você não consegue fazer por conta própria. Aqui no Rio de Janeiro, alguns laboratórios permitem que você faça os exames da tireoide. Devia permitir todos, né? Nós devíamos ter autonomia de fazer todos os exames. Mulheres que não possuem plano de saúde ou que não têm, né, uma situação socioeconômica para fazer os exames por conta própria, deveriam ir a um posto de saúde e solicitar: olha, eu estou na menopausa, eu tenho essa faixa etária, eu estou com todos os sintomas, eu gostaria sim de fazer tais exames. Mas não, a realidade não é essa. Você ainda está na mão de um profissional que pode ter estudado suficientemente ou não. Porque no Brasil, os nossos profissionais estão desatualizados. Médicos atualizados que estão falando no YouTube dizem que você só pode usar hormônio se for prescrito pelo médico, e aí eles colocam medo na paciente e cobram uma consulta de R$ 1.600 online. Então, você não tem os R$ 1.600. Como então que você vai ser orientada para fazer reposição hormonal? Você não tem o dinheiro para também usar os hormônios bioidênticos, né? Porque a gente gasta em média, com o estradiol e a progesterona, a gente gasta em média R$100. Às vezes menos, às vezes mais. Eu já gastei 120, às vezes eu já gastei 98. Então, vamos botar aí uma média de cento e pouquinhos reais. Sei lá, 115, vamos botar R$115 com esses dois hormônios, né? Acreditando nessa variação, porque toda vez que eu vou comprar hormônio, o site da drogaria coloca o preço lá na casa do chapéu e aí me dá um descontaço. E aí sai por R$50. Ou seja, eles já preveem uma inflação, né? Sei lá, colocam R$70 o Trogestan e 70 e poucos reais o estrogel. E aí te vende por 50. Aí você acha que está tendo um benefício enorme. Então, mulheres que não têm essa condição de ter um plano de saúde, ou de pagar o seu exame, ou de comprar por conta própria, ela precisa, então, depender do Sistema Único de Saúde. Só que os médicos, muitas das vezes, fazem igual esses médicos lá de São Paulo, que preferem não prescrever hormônio. Olha, isso é uma fase natural da sua vida, todas as mulheres passam pela menopausa, mas esses sintomas passam. O mais engraçado é que algumas mulheres relatam que com 75 anos ainda sentem os calorões. E dizem, os estudiosos dizem, que os prejuízos do calorão, o calorão não é só um sintoma vasomotor, né, que você fica com um calor absurdo, não sabe de onde. Dizem que tem muito prejuízo neurológico. Então, a incidência de demência na mulher que sente calores excessivos por muito tempo, muita frequência, com muita incidência,
a mulher tem mais propensão a ter demência, mais prejuízo na fala arrastada, no raciocínio, nas suas atividades culturais, emocionais, ambientais e no trabalho. Então, você é uma profissional, está na ativa, porque mulheres com 50 anos não estão aposentadas. Muitas das vezes, elas ainda sustentam grande parte da sua família. Muitas das vezes, a mulher está divorciada, separada dos seus cônjuges. Estão sozinhas. Tiveram que criar seus filhos sozinhas. Eu tenho 3 filhos homens, tenho um marido, são todos seres humanos maravilhosos. Eu sou uma mulher abençoada. Mas e mulheres que não tiveram esse companheiro na luta, nessa jornada da vida, né? Que permanecer nesse planeta Terra é uma luta constante, dia após dia. E aí você, mulher, envelhece, chega aos seus 50 anos, ainda tendo que trabalhar todos os dias, prover o sustento da sua família, dos seus filhos. Muitas das vezes a sua filha engravidou jovem, foi morar com o namorado na sua casa, você ainda tem que criar sua filha, sua neta, seus netos, ainda tem que prover todo o sustento dessa família. E você está com seu emocional extremamente abalado, as suas dores absurdas, e você vai ao médico e ele diz, é fibromialgia. Mas fibromialgia se cura. Se cura não, eles não falam que se cura. Se trata com antidepressivo, ansiolítico e uma boa alimentação e alguns remédios. Para dor, eu vou te prescrever esse, para articulação esse, para... mas olha, esses sintomas todos que você está sentindo são normais, fazem parte da sua idade. Então, o mais receitado, fluoxetina e Rivotril, esses remédios vão te ajudar. Só que eles ajudam momentaneamente. Sim, você sente uma energia voltando, você começa a enxergar os seus problemas e a vida com outros olhos, mas é uma ajuda momentânea. Os prejuízos que esses remédios vão causar na sua vida, na sua saúde, você nem vai saber, a não ser que você entre e comece a ler esses artigos científicos, como eu estou fazendo. E sim, cada dia mais eu estou convicta de que eu tomei a decisão certa em fazer a terapia de reposição hormonal, como eu gosto de dizer, tratamento de reposição hormonal. Não me arrependo em absolutamente nada. Esses dias, conversando com uma amiga mais jovem, ela estava relatando que estava tomando um antidepressivo e isso estava causando sérios problemas de memória, de libido, né? Ela é casada, ela é jovem, já trazendo problemas no relacionamento. Sim, porque o seu parceiro, ele acha que você está deixando de amá-lo, de desejá-lo. Ele não vai entender que como é que pode um comprimidinho tão pequeno vai alterar o que você sente por mim, o seu desejo sexual por mim. Então, nesse mesmo estudo aqui, diz o seguinte, que não importa a faixa etária, não importa a sua classe social e nem o seu nível cultural. Mulheres com muito estudo, mulheres com baixo estudo, mulheres que não tiveram estudo nenhum, mulheres com grande poder aquisitivo, não sei se foi grande poder aquisitivo, mas classe A são mulheres mais abastadas, né? Pessoas com uma condição financeira melhor. Então, nesse estudo diz que não importa, as mulheres de toda a faixa etária, de toda a classe social e cultural, estão muito desinformadas em relação aos benefícios e os riscos da terapia de reposição hormonal. Esse estudo é de 2008. Eu vou até pesquisar mais nesse site aqui para verificar se tem um estudo mais recente. Quando eu li esse relato que começa com socorro, 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 e você vai lendo os outros comentários, você percebe, como eu já falei, o sofrimento nas palavras das mulheres, né?
Então, se você tem condições de estudar, de pesquisar e, quem sabe, comprar os seus hormônios, continua firme, continua aqui com a gente. E eu desejo a você que você decida pela sua saúde, decida pelo melhor. Esse primeiro comentário dessa mulher aqui, ela dizendo que tinha que criar um grupo de ajuda, como se fosse o AA, né? Alcoólicos Anônimos. Nós aqui não somos anônimos, a gente coloca a cara pra bater, cada uma fala aqui, né? Muitas aqui no canal têm o seu nome no perfil, outras usam um nickname, né? Um apelido, não importa. Mas a gente aqui, a gente está se ajudando e a gente precisa continuar se ajudando. Os médicos estão desinformados em relação à terapia de reposição hormonal. Eles continuam saindo das universidades desinformados. Talvez alguns na área de ginecologia e endocrinologia estejam um pouquinho mais atualizados. Mas pelos comentários que eu leio em todos os lugares, é uma minoria. É uma minoria. Inclusive médicos jovens continuam muito desinformados. Então, se a gente chega já para o médico, olha só, eu já faço reposição hormonal com isso, com esse, e estou me sentindo bem, e os meus sintomas acabaram, eu quero continuar. O senhor pode me acompanhar? Alguns vão dizer que sim, claro, com medo de serem trocados por outros médicos mais atualizados, mas outros vão dizer que você está fazendo a coisa errada. Então vocês precisam estar preparadas para isso. Muitos médicos vão dizer que você está errada porque não foram eles que prescreveram, não foram eles que te salvaram, não foram eles que disseram o que você deveria fazer. Existe sim uma ideia de divindade. Eu não estou falando todos. Existem excelentes médicos e eu vou continuar indo a esses médicos, eu vou continuar indo aos meus médicos, porque ruim com eles, pior sem eles, né? Tem muitos médicos bons, tem médicos que estudam e aperfeiçoam e continuam estudando e se aprimorando, mas tem muitos médicos que vão para os seus congressos, para as suas palestras, aquelas que são pagas por laboratórios farmacêuticos. E ele só vai se atualizar com o que o laboratório tem interesse. Então, se os laboratórios forem do hormônio sintético, ele só vai prescrever essa receita de bolo. A gente fica adulta, a gente envelhece, mas a gente ainda continua agindo como se fôssemos crianças. E eu acho que os médicos também são assim. Não somos sabedores de tudo, não sabemos tudo. Eu me lembro que na época da minha faculdade, na aula de filosofia, um professor maravilhoso começou a fazer com que a gente pesquisasse aqueles grandes textos, os grandes filósofos, né? De antes de Cristo, né? Da época contemporânea a Cristo também, depois. E eu me lembro dessa frase, sei que nada sei. Só que hoje em dia essa frase ela faz tanto mais sentido para mim, porque quanto mais você estuda, mais você percebe que o tempo é escasso. Não dá para você obter tanto conhecimento sozinho. Você precisa então se valer de outras pessoas que estudam determinados assuntos e você vai sugando, aproveitando esse conhecimento. Esses dias, fazendo ginástica na minha varanda, coloquei lá, adoro ouvir o Dr. Laí Ribeiro, não só sobre saúde, eu gosto também quando ele fala sobre sucesso pessoal, sucesso na área sentimental, financeira. E ele fala sobre isso. Não dá tempo de você querer estudar tudo sobre tudo. Você precisa aproveitar o que o outro tem para te oferecer.
Então, nunca chegue, quando você for conversar com alguém, isso é um conselho meu, desculpa a minha falsa modesta, mentira. Mas assim, toda vez que eu converso com alguém, eu nunca tô com a minha caneca totalmente cheia, né? A caneca, sentido literário, né? A liberdade poética me permite dizer, né? A caneca da sabedoria. Eu sempre presto muita atenção no que o outro vai me falar e eu sempre tenho a certeza de que ele vai acrescentar alguma coisa na minha experiência de vida, no que eu sei sobre a vida. E nunca falha. Por mais simples que a pessoa seja, por mais jovem que a pessoa seja, eu sempre vou aproveitar alguma coisa daquela conversa, daquele diálogo. Eu costumo dizer que a gente precisa ser caridoso ao ouvir o outro. Então, pessoas que escrevem livros, é assim. Aquele conhecimento, a pessoa às vezes levou anos para escrever aquele livro. Aproveite as palavras daquele livro, absorva aquele conhecimento. A mesma coisa é sobre medicina. Então, toda vez que eu ouço um médico falar, mesmo que eu não goste muito do médico que está falando, às vezes o médico fala uma coisa que eu discordo completamente. Mesmo assim, eu presto muita atenção, porque eu sempre tenho a certeza que ele vai falar alguma coisa que vai ser importante para mim. E isso é a maior verdade. Eu vou anotando uma coisa aqui, vou anotando outra coisa ali. E sim, esses artigos aqui de revistas médicas são maravilhosos. Se vocês entrarem também em sites de medicina de outros países, também vocês vão ver artigos científicos que fazem pesquisa, que relatos de mulheres e o que elas melhoraram. E também o que eu tenho observado, lendo os comentários, principalmente no Facebook, como que as mulheres realmente são deixadas, né? São abandonadas pelos seus parceiros, né? Pelos seus maridos. A mulher, ela está muito fragilizada nessa faixa etária, ela já não se sente mais jovem, mais atraente, já tem as suas queixas, né, de saúde, e ainda é abandonada pelo seu parceiro sentimental, né? Parceiro da sua jornada. Muitas das vezes, anos de casamento, 20, 25, 30 anos de casamento. E aí, quando ela mais precisa, o casamento é dissolvido. Gente, homem realmente ele dá muito mais importância a sexo do que a mulher, mas isso a gente já sabe que é uma parte biológica do homem, né? A testosterona no homem é muitas vezes mais do que na mulher, 10 vezes mais. Então, por isso que o homem prioriza tanto o sexo. Para eles, isso é fundamental. Parece até que Deus colocou no homem a incumbência de perpetuar a espécie humana. A mulher, ela precisa providenciar que a cria cresça, né? Que o seu filhote cresça. E o homem fecunde várias mulheres para perpetuar a espécie. Bem animalesco, né? Porque nós somos seres, né? Nós somos do reino animal. Nós não somos vegetais nem minerais. Nós somos da classe dos animais. E se vocês observarem, a gente se parece muito, nosso comportamento, com os primatas, né? Eu faço parte de muitos grupos de bate-papo, não só sobre menopausa. E num grupo desses de bate-papo, tinha um pessoal defendendo os animais, né? Que não deveríamos comer a carne dos animais. Eu também acho que um dia a gente vai evoluir a ponto de não precisar mais ser carnívoro. Mas eu acho que por enquanto a gente não dá para fazer isso. Mas aí nesse grupo dizendo que um rapaz, ele tinha um jeito de escrever muito bonito, uma boa eloquência no falar, né, no escrever, parecia bem inteligente, e ele colocou o seguinte, que os animais não matavam por vaidade, eram só para se alimentar. Aí eu falei, eu sinto muito em dizer, mas não é assim não. Principalmente os mamíferos matam
por ciúmes, por vaidade, por território, por fêmeas, por alimento, não necessariamente para comer a carne do outro animal, mas por árvores frutíferas de determinada região. Macaquinhos pequenos matam os outros macaquinhos pequenos, eles se juntam em bando, matam os outros para ficarem com aquela determinada região por conta das árvores frutíferas ou porque tem um riozinho perto. E sim, alguns primatas maiores, como os chimpanzés, quando eles vão duelar com macacos de outra tribo, eles matam por poder. E o macho alfa, se eu não me engano, beta também, né? Os machos, os líderes do grupo, comem o coração do outro macaco, como se fosse um ritual. Ele pega o coração. E isso tem até no YouTube, tá, gente? Documentário sobre isso. Pega o coração daquele guerreiro mais forte que eles conseguiram abater, dá uma mordida, passa para o outro, passa para os guerreiros mais importantes que tiveram mais êxito na batalha e eles sim dão uma mordida. Não é para matar a fome, é uma coisa simbólica. Então eu sinto muito dizer que os nossos humanos do sexo masculino, por terem muita testosterona, eles pensam sim muito em sexo, porque faz parte, é um imperativo biológico. E nós mulheres, por termos muita progesterona, ou tínhamos, né, antes da menopausa, agora repondo, a gente sim prioriza cuidar da nossa prole, da nossa cria. Dá um like e comenta aqui e vem deixar um textão para que eu faça um vídeo sobre a sua história. Fracasso ou sucesso, a gente precisa relatar. Gente, não é só o sucesso que a gente precisa contar. Aqui é um espaço democrático, que a gente precisa também contar as mazelas, a gente precisa contar também os riscos, a gente precisa também dizer o que está dando errado. Porque assim vai ser uma coisa mais verdadeira. Não pode ser só flores, flores, flores. A gente também precisa evidenciar o ruim. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.